Daremos continuidade nesta mensagem à mensagem anterior. Mostramos ali, pensamos a respeito dos céus, a respeito do inferno, como é sério o assunto que Jesus tocou em João capítulo 3, versículo 16, quando ele disse para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele estava fazendo uma divisão e uma divisória muito clara sobre o céu e o inferno, e o desejo do coração de Deus é que ninguém vá para o inferno. Por isso ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como? Livrar-nos do inferno e irmos para o céu. Só existe um meio de livramento, só existe apenas um meio de livramento que nos livra desse lugar terrível, o inferno, e que nos coloca nesse lugar maravilhoso que é o céu, o lugar que Deus, na pessoa de Jesus, preparou para mim, para você e para nós. O meio é o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz. Este é o único meio que livra o homem das garras de Satanás, que livra o homem do poder da morte eterna, o inferno. A cruz é a medida que aferiu o amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Vamos ver o que Paulo escreveu sobre este assunto? Aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19, ele escreveu para nós o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, 17 ao 19. Ele fala que o amor de Deus só pode ser medido através da cruz. A posição em que Jesus estava na cruz estava medindo para nós, aferindo através da cruz. Deus estava aferindo o seu amor através da cruz, naquela posição e postura em que Jesus se encontrava. Ele estava de pé, pendurado, com seus braços abertos. Logo, ele estava dizendo que ali estava a medida do amor de Deus. A altura, profundidade, largura e comprimento. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, e ele falava com propriedade, porque Paulo sabia disto, porque ele viveu o passado, estava vivendo o presente e esperava viver o futuro pela fé em Cristo Jesus. Imagine quem foi Paulo. Paulo que viveu as profundezas do inferno. Paulo que viveu os momentos mais lúgubres da sua vida. Um perseguidor da igreja de Cristo. Um perseguidor dos servos do Senhor. Aquele que era inimigo número 1 do Senhor Jesus e da sua igreja. Ele tem um encontro com Jesus, embora estando mergulhado, embora estando imersos nas ondas espumejantes do mal e do inferno, conduzido pelo espírito do mal, como ele disse mesmo lá em Atos capítulo 9, versículo 1, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Ele estava virado numa fera indomável, dirigido pelo espírito do mal. Ele encontra Jesus, foi resgatado das profundezas do inferno, foi trazido para os braços de Deus em Cristo Jesus, conhecendo e reconhecendo como Senhor e Salvador. Paulo agora, como homem salvo em Cristo, ele confessa dizendo em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em Gálatas capítulo 4, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei
E ele sabia muito bem isto, resgatou-nos da maldição do inferno, tirou-nos da prisão de Satanás, quando ele usa a palavra de Deus para dizer que nós fomos resgatados. Porque Cristo, vindo ao seu próprio tempo, ele nos remiu, quer dizer, ele pagou o preço e ele nos colocou em liberdade. Paulo tinha essa própria experiência. Por isso ele diz que o amor de Deus tem 4 medidas. A altura que vai até os céus, a profundidade que vai até o inferno, tirando aqueles que porventura ainda vivem ali sem Cristo e sem esperança. Mas vai também a largura e o comprimento, atingindo os lugares mais longínquos do mundo. Por isso que Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Lamentavelmente, aqueles que morrem e vão para o inferno, é um salto direto para o inferno, estando nas escadarias dos céus. Estando tão próximo de Deus, tanto que ouviram falar de Deus, mas nunca se importaram. Portanto, o assunto é muito mais sério do que aquilo que você ou eu pensamos. A cruz é a prova do grande amor de Deus para conosco. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos perdidos, distantes, longe de Deus, ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar, em oferta e cheiro suave a nós, pecadores. Só em Jesus há vida eterna com Deus. João apresentou Jesus Cristo da seguinte maneira, João capítulo 1, de 1 ao 4. Ele disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, ele apresenta Jesus como sendo a vida, e não apenas vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus foi apresentado por João desta maneira, sendo esclarecido, sendo dito e apresentado como sendo a vida eterna, aquela vida que vivemos com o Pai na eternidade. Jesus se apresentou ao mundo, ele mesmo disse para todos aqueles que lhe ouviam, deixou escrito para nós que estamos lendo hoje. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda, João capítulo 5, verso 24, ele desafia-nos dizendo, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus nos resgatou. É o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13. O capítulo 1, versículo 13, disse Paulo, ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino de luz do Filho do seu amor. Ainda João capítulo 10, versos 28 a 30, Jesus declarou dizendo, eu dou-lhes a vida eterna, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. É Jesus desafiando-nos, dizendo que ele é o único meio de salvação ou da vida eterna com Cristo Jesus, a escapatória que Deus nos deu, o livramento que Deus nos deu desse lugar horrível chamado inferno. Ainda João capítulo 8, verso 24, ele diz, por isso eu disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Portanto, é bom crer o que Jesus Cristo é agora, aceitá-lo como a verdade
o caminho, a verdade e a vida, como a porta e como a vida eterna que Deus nos ofereceu através da cruz do Calvário, à medida que aferiu o grande amor de Deus para conosco. João declarou dizendo: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. E ainda ele acrescenta no versículo 20, dizendo o seguinte: e sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, queridos, é tão importante conhecer Jesus, é tão importante saber o caminho dos céus, mas é tão importante estar no caminho dos céus que é Jesus, viver com Ele ou para Ele aqui e viver com Ele na eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salomão, o rei de Israel, escreveu o seguinte: para o entendido, o caminho da vida leva para cima a fim de que desvie-se do inferno que está embaixo. Portanto, o próprio Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, faz um desafio dizendo o seguinte. Ele nos desafia dizendo o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do poder do mal. Deus está nos desafiando. Ainda em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, disse Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Finalmente, Deus faz a última oferta e o último desafio a nós. E eu quero ler esse desafio que Deus fez a nós, essa última oferta que Ele fez a nós, está em Deuteronômio, ou seja, está em Provérbios capítulo 30, versículo 19. Ele disse, a Deuteronômio 30, 19, desculpe: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Este é o grande desafio que Deus faz a nós. No finalzinho dessas lições de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meu querido amigo, você que me acompanhou em todas essas lições preciosas, lições proferidas por Jesus, apenas aqui refrescamos a nossa mente, repetimos apenas aquilo que está escrito, para o nosso bem, para o nosso aviso. Onde você estará depois da morte? Este é um assunto muito difícil, mas muito, muito importante. Saber para onde vai é nos trazer alegria, é nos trazer a grande felicidade. Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, a porta que nos conduz ao céu. Portanto, queres ser feliz, quer ser abençoado, mesmo em face todas as tribulações que temos aqui, ele disse, em mim vocês têm paz. Só em Jesus podemos ter paz no coração, podemos ter paz no espírito, podemos viver para sempre em paz. Espero que você tenha compreendido todas essas lições e que no final o resultado seja a salvação sua e da sua família. Ele disse aqui com muita clareza, para que viva tu
e a tua descendência. Foi o que aconteceu com o carcereiro de Filipos, foi o que aconteceu com Lídia, o que aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso pode acontecer com você e sua família hoje, agora, neste momento. Disse Paulo aos Coríntios: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Abra o seu coração. Receba o maior de todos os presentes do céu, Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Deus, pela graça e pela misericórdia. Obrigado, Deus, pelos momentos que aqui passamos diante do Senhor, através da Tua palavra, estudando a palavra do Senhor, meditando, explicando, ouvindo e aprendendo de Ti. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja completando aquilo que eu não fui capaz de fazer. Nós oramos com gratidão pelas pessoas que nos acompanham e pedimos especialmente por aquelas que ainda não têm a vida eterna em Cristo Jesus, que sejam alcançadas pelo grande amor atraidor do Senhor, esse amor que deu Jesus, o teu Filho amado, para morrer na cruz, medindo a profundidade, medindo a altura, o comprimento do teu grande amor. Esta é minha oração, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que o seu dia seja regado com a graça, com a misericórdia e com a presença do nosso grande e eterno Deus. Sobre tudo isto, com Jesus no seu coração, no seio da sua família, na certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Forte abraço. Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar em todas essas mensagens. Eu te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.